continuar de onde nós paramos e tentar começar e terminar a próxima, né? Então, o que nós falávamos antes de terminar é que a ideia é que a geração de filhos traria o Redentor. Daí a grande importância da geração de filhos. E eu queria mostrar isso para você, é um desafio que eu fiz comigo mesma, de toda vez que a Bíblia falar para você e para os seus filhos, tu e teus filhos, tua descendência, de geração em geração, toda vez que a Bíblia falar sobre isso, marcar esse texto. E você vai se assustar com a quantidade de vezes que a Bíblia vai falar sobre isso. E eu quero mostrar apenas alguns desses textos para vocês. O primeiro, um texto muito conhecido, que é o de Deuteronômio 6, versos 1 e 2. Em Deuteronômio, Moisés está repetindo a lei para o povo, para que eles entrem na terra prometida e, estando lá, não se esqueçam de quem é o seu Deus. O texto diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprissem na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que seus dias sejam prolongados. Então não é só para nós, a bênção é para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Deuteronômio 4:10 também vai dizer: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então percebam que o tempo todo a Bíblia vai dizer que a nossa obrigação como pais, e essa obrigação não pertence a mais ninguém, a gente vai falar sobre isso mais tarde, a nossa obrigação como pais é transmitir primordialmente o Evangelho aos nossos filhos. Salmo 145, verso 4, diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Como é que a próxima geração vai conhecer os poderosos feitos do Senhor? E seus pais vão lhe contar. Salmo 145, 11 a 13 diz assim: falarão da glória do seu reino e confessarão o seu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Salmo 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Como é que o nosso Deus reina de geração em geração, gente? Quando nós geramos filhos, e não apenas geramos filhos, mas geramos adoradores. É assim que o Senhor reina de geração em geração. Não é mágica. Ele escolheu um meio. E o meio que Ele escolheu é de geração em geração. Salmo 22, verso 30 e 31. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a vindoura geração. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem os fez. Você percebe como que a doutrina feminista é uma doutrina avessa ao Evangelho? Você percebe por tudo que nós já falamos até aqui. Como a doutrina feminista deseja cortar pela raiz o mal que o Evangelho faz a elas. E como que você corta isso pela raiz? Cortando a geração e a criação de filhos. Joel capítulo 1, verso 3 diz assim: narrai isso a vossos filhos, e os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Não para aí.
É uma obrigação a cada geração que vem. Então, você não precisa só ter filhos, você precisa ter filhos e ensinar o Evangelho para os seus filhos. Mas você precisa também deixá-lo ciente que a próxima geração vai precisar dele. Eu lembro o Ted Tripp falando uma vez que ele via seus meninos brincando no canto um dia e ele pensava: onde será que estará a minha quinta geração? Eu estou criando esses meninos no Evangelho. Será que a minha quinta geração, que não vai nem saber que eu existi, não vai nem saber meu nome, será que eles ainda estarão no Evangelho? E ao mesmo tempo ele pensou: bom, quanto a isso, eu não posso fazer nada. O que eu tenho que fazer com essa geração. Então essa é a ideia. Sabe aquela ideia de Ronald Reagan, que ele falava sempre, a liberdade está sempre a uma geração de ser perdida? Toda geração vai precisar lutar pela liberdade, senão nós vamos ser tiranizados. Com o Evangelho é a mesma coisa. O Evangelho está sempre a uma geração de ser perdida. Então, a gente vai precisar amar o Evangelho e ensinar com tanto amor e tanta afeição esse Evangelho aos nossos filhos, que eles também amem, que esse também passe a ser o amor da vida deles, para que eles possam passar adiante, passar para a próxima geração. E o último texto que eu quero mostrar para vocês, Salmo 79, verso 13, que diz: quanto a nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Então você entende por que tem tanta genealogia na Bíblia? Por que a genealogia importa? É Deus mostrando que Ele vem trazendo a redenção, no plano dele de redenção, na história da redenção, Ele vem trazendo isso de geração em geração. Agora veja, enquanto isso acontecia, não era nada mirabolante, era algo normal e cotidiano. As pessoas se casavam, tinham filhos e ensinavam os seus filhos nos caminhos do seu Deus, uma coisa normal, mas um plano extraordinário estava sendo traçado e cumprido aí. O que você acha que Ruth, a moabita, pensou ao entrar no campo de Boaz para colher espigas? Só em matar sua fome. Só que ela virou parte da descendência do Messias. Ela não pensou assim: bom, eu vou entrar aqui, porque aqui tem, Boaz, e aí eu vou ser da descendência de Davi, vou ser a avó de Davi, e de Davi vai vir, que vai vir, que... Não, ela simplesmente viveu a vida dela, e Deus encaminhou a história de tal sorte que uma moabita estava na genealogia de Cristo. Essas coisas importam. Quando você vai para o Novo Testamento, você pode achar que isso é uma coisa só do Velho Testamento, mas quando você vai para o Novo Testamento, quando você vai para a plenitude dos tempos, Mateus capítulo 1 começa com o quê? Genealogia. Genealogia. E é interessante que a genealogia que é feita ali é a genealogia de quem? José, que era o pai adotivo de Jesus. Só para segurar aí a ideia da adoção na sua cabeça. Era o pai de Jesus, mas não era o pai biológico. Mas a descendência de Jesus veio de José. Então, olha quantas verdades nós aprendemos através de uma simples genealogia, que às vezes a gente está lendo a Bíblia toda, a gente pula, a gente passa, passa por cima, que é uma leitura cansativa, Deus está mostrando através das eras, que Ele se revela ao seu povo através de gerações. Foi o que nós acabamos de cantar aqui. Mas como nós somos um povo incrédulo e um povo que tem se afastado do Senhor, nós temos dado motivos, desculpas esfarrapadas para o Senhor, para dizer que chega de bênçãos, chega de novas gerações, chega de continuar proclamando o Evangelho através de filhos, chega. E eu queria mostrar para vocês aqui algumas desculpas, dos argumentos mais tolos, mais bobos aos mais rebuscados, para que nós nos afastemos dessa missão que Deus nos deu de portar o Evangelho através da descendência. Porque a gente porta o Evangelho também através de outras maneiras. Nós pregamos o Evangelho, não é? Nós anunciamos as boas novas aos perdidos,
Mas a principal maneira é através da descendência. Essa é a principal maneira. E aí nós temos alguns motivos, né? Bom, meu corpo vai mudar, minha filha, teu corpo vai mudar de qualquer maneira. Ok? A gravidade não chega só para quem teve filho. A gravidade chega para todo mundo. Então, é bonita hoje? Linda. Amanhã vai ser feia. Não tem jeito. Só que aí você vai ser uma feia sem alguém para cuidar de você, né? A outra vai ser feia, cheia de amor ao redor. Mas tem outros motivos também, motivos que parecem até piedosos. O mundo está muito mal para ter filhos, né? Parece um cristão preocupado. Realmente vou botar filhos nesse mundo de trevas. E quando o mundo pós-queda não foi mundo de trevas. Sempre foi. O mundo sempre foi mal. E eu gosto muito de um texto, abre aí comigo, que é o texto de Êxodo, capítulo 1. A gente vai ler ali que a descendência de Jacó, né, de José, ali no Egito, chegou arrasando, Faraó botando eles no melhor da terra, porque José, afinal de contas, tinha salvado o Egito da grande fome, feito o Egito uma grande nação. Mas aí morreu um Faraó e ninguém mais conhecia quem eram os hebreus, né? E aí, quando você vai para Êxodo capítulo 1, você vai ver lá, né? Ele vai falar os nomes dos filhos de Israel. E aí no verso 6 vai dizer assim, que faleceu José, todos os seus irmãos, toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei no Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele. Isso aqui é o feminismo falando, tá? Incorporado aqui. Esse povo crente está demais, espera aí. Vamos usar de astúcia para com eles. Para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, eles se ajuntem aos nossos inimigos e pelejem contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, para quem diz para você que os tempos são maus, você taca ali na cara um Êxodo 1, porque não pode existir um tempo tão cruel quanto o tempo da escravidão. E foi justamente no tempo da escravidão que Deus mais abençoou o seu povo e que ele mais se multiplicou. Também abre aí comigo Mateus, capítulo 1, verso 11. Estamos falando da genealogia de Cristo. Versículo 11. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Eram escravos, estavam exilados, fora do seu país, sem esperança. E Deus deu a eles filhos. Então, em todo tempo, nós precisamos nos lembrar que filhos são bênçãos para nós, mas principalmente para o reino de Deus. Quando nós estamos falando em ter filhos, em criar filhos, nós não estamos falando do nosso benefício. Nós estamos falando do reino de Deus, do avanço do reino de Deus nesse mundo. Tem um autor que ele diz assim: eu me lembro de um grande homem que veio à minha casa e, vendo todos os meus filhos em pé, enfileirados de acordo com a sua idade e estatura, ele disse: são esses que tornam pobres os homens ricos.
Mas imediatamente recebeu essa resposta: não, meu senhor. São estes que tornam ricos um homem pobre, pois não há nenhum deles dos quais nós nos separaríamos por toda a sua riqueza. Então, filhos não trazem pobreza, filhos trazem riqueza e tesouros. Não desse mundo, mas o que importa? Nós não somos desse mundo? Ou somos? O que importa? Aqui não é a nossa terra, aqui não é o nosso lar. Então você percebe que quando a gente adere ao pensamento feminista, a gente adere também a abandonar o Evangelho. A gente adere a deixar verdades profundas e enraizadas do Evangelho por causa de uma doutrina satânica, diabólica, que é a doutrina feminista. E aí, eu queria tratar agora mais um pouquinho com vocês, mães, sobre as crises que a gente entra quando a gente se depara com essas verdades, né? Porque tem muitas crises, né? Como a gente estava falando ali nas perguntas e respostas, né? Mas é a minha carreira, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso render frutos também em outras áreas, né? E muitas das dúvidas das mulheres é nesse aspecto, né? Bom, eu tenho muitas vocações, eu tenho muitos dons, o que eu vou fazer com esses dons? O que eu faço com os meus dons? Eu enterro? Eu jogo fora? O que eu posso fazer com os meus dons, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Como é que eu posso exercê-los? Se eu posso exercê-los todos de uma vez ou se eu posso fazer apenas quando der. E eu quero ler para você um trecho do livro Eva no Exílio, de Rebecca Merkle. E ela responde isso de maneira brilhante. Ela diz assim: quando eu tiver de prestar contas diante do Senhor Jesus Cristo e tiver a oportunidade de depositar meus troféus aos seus pés, os mais valiosos não serão as palestras que eu dei, nem os livros que eu escrevi. Os presentes mais valiosos dos quais eu cuido diariamente para o Senhor Jesus são os meus filhos. Eles são as reservas nas quais tenho investido minhas energias e criatividade, a minha vida. Cuidar de meus filhos tem sido uma tarefa espetacular e um privilégio valioso. Então, a palavra de Deus vai nos dizer que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para você fazer o seu bordado, há tempo para você estudar o seu inglês, há tempo para você ser uma empresária, há tempo para você ser só dona de casa sempre, há tempo para você virar uma palestrante, para você escrever um livro. Mas quando se trata de cuidar dos seus filhos, você não tem concorrência aos olhos de Deus. A concorrência cessou ali. Porque a sua prioridade são os seus filhos, a sua prioridade é a sua família. A mesma Rebecca Merkle diz assim: se existe uma família, a esposa e mãe dessa família é quem deveria administrá-la. Se você pensar bem, uma família cresce em torno de uma mulher. Sem ela, não haveria família em primeiro lugar. E se essa é a posição em que você se encontra, então Paulo está lhe dizendo o que fazer a respeito dessa família. Tome conta disso, gerencie. Se você tem uma família, o mestre lhe entregou os seus talentos e ele espera que você tenha ganho com isso. Você não tem permissão para pegar o talento que ele lhe deu, enterrá-lo no chão e sair para tentar obter lucro de outra maneira que achar mais interessante. Aqui está o seu trabalho, arrase. O que a Rebecca Merkle está falando aqui é que a gente não pode escolher para qual lado a gente vai quando a gente tem uma orientação muito clara na palavra. E a orientação muito clara na palavra é: mães que têm filhos, criem seus filhos. Isso é claro. O resto é o resto. Você não pensa que você vai chegar no tribunal diante de Deus um dia e ele vai perguntar: sim, te dei o dom de ser advogada, tu fez o que com ele? Ah, Senhor, eu fui criar meus filhos e eu não advoguei. Ah, serva má e negligente. Ele não vai dizer isso. Você sabe por quê? Porque advogada igual a você tem 30 milhões, todas arrasando. Mas mãe dos seus filhos só tem você.
Então esse trabalho é exclusivo, é seu. Isso é uma coisa que você vai ver claramente no mundo. Já conversei com... Gente, tem 15 anos que eu faço o que eu estou fazendo aqui. Você não tem ideia da quantidade de história que eu já ouvi. Eu precisava escrever um livro só contando os dramas que eu ouço. O que eu já ouvi de mulher falar para mim, mas eu não posso sair do meu trabalho. Ali eu evangelizo 15 pessoas todos os dias. E eu falei, tá, e quem está evangelizando quem Deus te mandou evangelizar? Ah, não, aí não. Aí não tem, né? Aí a gente conta uma historinha rapidinho antes de dormir. As pessoas não entendem que o seu ponto hoje, enquanto você é mãe, enquanto você está criando filhos, é levar o evangelho de forma séria para os seus filhos. Então, o lugar onde uma mulher deve brilhar é no seu lar. Não é que você não possa exercer outras atividades, mas todas elas precisam estar subjugadas a esse primeiro grande chamado. Como eu já falei aqui, não há problema nenhum da mulher ganhar dinheiro. O grande problema é quando ela não pode parar de ganhar dinheiro. E, gente, vamos combinar? Dinheiro é bom para chuchu, não é? Eu amo ver rico viver. É mó barato, né? De vez em quando, eu conheço uma família que é muito rica, de vez em quando eu vou lá na casa deles, e aí a mãe da família fala, é um barato, eu morro de rir. Ela fala assim, chama o motorista e fala, vai ter programação da SAF, a irmã fulana fez um cachorro-quente, passa na casa dela, pega o cachorro-quente, leva para a igreja, passa não sei onde, pega as toalhas brancas e leva, sentadinha ali, tomando seu cafezinho. Eu falei, ai gente, é lindo. Fosse eu, era eu que estava fazendo cachorro-quente, levando cachorro-quente, cozendo umas toalhas para poder levar, né? Ela não, ela só sentadinha ali, ela dá as ordens dela. Aí fala para a empregada, eu resolvi chamar mais 15 pessoas hoje para o almoço, dá uma incrementada aí. A empregada lá, desesperada, né? É lindo, é lindo, é lindo ver rico viver. Não tem problema nenhum em ser rico. O grande problema é quando isso se torna o nosso ídolo. E quando o dinheiro se torna o nosso ídolo? Quando a gente deixa de obedecer a Deus para ganhar dinheiro. E quando uma mulher tem o dinheiro como idolatria? Quando ela abandona os seus filhos para ganhar dinheiro. Porque ela está fazendo uma coisa que Deus disse para ela fazer, ela está dizendo, não vou fazer, vou dar para outra pessoa fazer para mim, porque quando não é você que está cuidando do teu filho, tem alguém cuidando. E quem está cuidando do teu filho está formando a cosmovisão dele, está formando a mente dele. Quem está cuidando do teu filho está dizendo em que partido ele vai votar, no que ele crê, sobre tudo na vida. Então nós vamos precisar entender que o chamado de Deus para nós é um chamado completo, o chamado para a mulher. E esse é um chamado altíssimo. Mas existem muitas mentiras que rondam a nossa cabeça quando nós pensamos em nos dedicar à família. Walter Chantre, no seu livrinho, se você nunca leu esse livreto, é um livreto bem fininho, se chama A Sublime Vocação da Maternidade, de Walter Chantre. Se você nunca leu esse livrinho, você precisa ler. Ele diz assim, o nosso mundo apresenta a sua mercadoria para as mulheres. Vejam o dinheiro que vocês podem ganhar. Um cheque de pagamento é uma recompensa imediata e tangível para o trabalho. Vejam a influência e o respeito que vocês podem obter numa carreira de sucesso. Existe diversão e excitação no mundo do trabalho, estímulo social, pessoas interessantes, a excitação das viagens, o encanto da atenção dos outros, os desafios intelectuais e daí por diante. Mas na realidade, todas essas coisas são apenas artigos da feira da vaidade. No frigir dos ovos, no final das contas, o que está em jogo são almas. Não são as bolsas que você consegue comprar, ou as viagens que você tem. Então, nós fomos levadas a acreditar nas mentiras do feminismo, na mentira de que você dá conta de tudo, de que você pode fazer as duas coisas sem o menor problema. Você dá conta. Você é poderosa.
E aí algumas perguntas você deve se fazer para você aferir se você tem roubado da sua família, exercendo atividades fora de casa. E quando eu falo exercer atividades fora de casa, eu não estou falando só de trabalhar fora, eu estou falando de qualquer atividade que te roube do seu marido e dos seus filhos. Pode ser estudo, pode ser academia, né? Que aí você vai ficar toda gabosa. Eu não trabalho fora, eu larguei o meu emprego, mas vive na academia, no shopping, no Instagram e não cria os filhos. Deu no mesmo. Não é verdade? Vive assistindo série da Netflix. Não está criando os filhos do mesmo jeito. Então, algumas perguntas que a gente deve se fazer. E vai ser difícil, gente. Olha, a maioria do público que eu falo é só mulher. Hoje vocês trouxeram o marido de vocês. Sinto muito por vocês. Por quê? Algumas coisas você poderia perguntar ao seu marido, que eu vou citar aqui, ou não. Mas agora que ele está aí, ele vai te perguntar, ele vai te falar depois. E essa é a primeira coisa que a gente vai analisar. Seu marido sente falta de você em casa? Disponível, não é só em casa. Porque às vezes você chega mais cedo do que ele, mas você está só o pó da gaita, né? Só a capa do Batman. Não sobrou mais nada de você. Te espremeram lá fora igual um limão e quando você chega em casa você é o bagaço. E aí o marido chega, cheio de amor para dar, e você está com dor de cabeça. Sempre a dor de cabeça. E aí o seu marido quer conversar com você a respeito do dia dele, mas calma lá, o meu dia também foi muito tenso. Eu não quero falar sobre isso. Então pergunte-se se o seu marido tem sentido falta de você. Outra pergunta que você tem que se fazer: quem passa a maior parte do tempo com os seus filhos? J.R. Miller diz assim: nenhum trabalho é tão importante como aquele que é feito em nossas casas. O carpinteiro trabalha a madeira, o ferreiro trabalha o ferro, o artista trabalha a tela, mas a mãe, ela trabalha vidas. Não existe um trabalho mais importante no mundo além de pastor. Porque o pastor traz vida às almas. Depois desse trabalho, o trabalho mais importante do mundo é o trabalho de uma mãe. Mas tem outras coisas que você vai precisar avaliar também. Como anda o seu tempo com Deus? Então, muitas vezes, nós temos a nossa mente anuviada pelos princípios feministas justamente porque a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para fazer o culto doméstico, a gente não tem tempo para ler bons livros, a gente nunca pode ir na reunião das mulheres da igreja para ser instruída. Por quê? Porque a gente está sempre igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E aí, até essa questão vai dificultar que você enxergue que as coisas estão desengrenadas na tua casa. Mas também tem outras dúvidas. Como é que eu vou passar a depender financeiramente do meu marido? Muitas mulheres têm medo disso. E se eu ficar em casa, cuidando do meu marido e dos meus filhos, eu me sentirei inútil? Você pensou igualzinho Simone de Beauvoir. O trabalho de uma mulher em casa não representa nada útil para a sociedade. Não dá em nada. Pensamento talhado no inferno. E aí eu gostaria de citar a Nancy Lee DeMoss, minha tia, né? Sabe que ela é minha tia, né? Ela não sabe, mas ela é minha tia. Ela diz assim: você sabia que Jesus é do lar? Isso lhe parece esquisito? Por que afirmamos tal coisa? Preste atenção a esses versículos de João 14. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou fazer o quê? Preparar-vos lugar. O que Jesus está fazendo neste momento? Ele está preparando um lar cheio de paz e alegria na casa de seu pai. Um lugar onde nossos corações jamais ficarão perturbados. Assim,
mulheres. Quando preparamos lares acolhedores onde Cristo é honrado, estamos criando aqui no mundo um reflexo físico e visível de uma realidade eterna e invisível. Estamos oferecendo aos outros um pedacinho do céu. Isso pode ser tudo, menos insignificante. Nesse aspecto, mais uma vez, a nossa feminilidade exibe e aponta para algo mais importante do que nós. Lembra do que eu disse ontem à noite? Que a história de Cristo jamais seria completa se ele não tivesse usado homem e mulher como uma parábola de Cristo e a igreja. Então, a nossa feminilidade aponta para algo muito maior do que nós mesmas. Vivemos num mundo confuso, caótico, mas temos a honra de criar lares que levem as pessoas a ansiarem pelo céu. Seu lar tem sido esse lar? Que é refúgio, que é abrigo, que fazem as pessoas pensarem no Pai Celeste? Ou seu lar é um lar que está sempre em guerra, sempre correndo contra o tempo, sempre dando tudo errado, sempre tudo fugindo do teu controle, escapando entre os teus dedos? Quer casadas ou solteiras, nosso objetivo de mulher é preparar física e espiritualmente um lugar que convide e encaminhe as pessoas ao lar. Um lugar que ministre as suas necessidades, onde encontrem abrigo, cura, descanso, amor. Sintam que fazem parte de uma família. Um lar tranquilo e edificante, onde tenham sossego para renovar seus corações e ficarem imperturbáveis. Um lugar que lhes dê um vislumbre de como o nosso lar eterno será maravilhoso. Que privilégio Deus deu às mulheres, de mostrar aqui na terra o que vai ser feito lá nos céus. E eu queria contar para vocês a história de uma mulher, citada lá no livro Grandes Mulheres da Reforma. Esse livro vai falar que os reformadores foram de extrema importância, mas que a gente não pode esquecer de citar as mulheres, que eram suas auxiliadoras. Ele vai citar a mulher de Lutero. E eu vou contar para vocês um pedacinho da história dessa mulher e como essa mulher corroborou para o avanço do reino de Deus no mundo. Não foi pastora, não foi bispa apóstola, não foi. Agora, como o trabalho dessa mulher possibilitou que Lutero fosse à frente, fosse adiante, estamos aqui hoje também por causa dela. E olha como esse trabalho é um trabalho incrível. Presta atenção nesse relato. O príncipe Federico havia dado de presente a Lutero o prédio do mosteiro agostiniano de Wittenberg, e foi para lá que a família se mudou em 1525. Catarina reformou o mosteiro e o administrou, o que veio a permitir que Lutero gozasse de relativa paz e ordem em sua vida privada. Veja, faça o paralelo dela com a mulher de Provérbios 31. Lembra que eu falei antes? Ele estava tranquilo para cuidar do seu ministério, porque ele tinha alguém cuidando do resto, que é muita coisa, cuidando de tudo. Ela dirigia e administrava as finanças da família para que ele pudesse dedicar-se às tarefas que essencialmente lhe competiam: escrever, ensinar e pregar. Ela foi uma esposa dedicada e diligente, a quem Lutero frequentemente se referia como Kate, minha patroa, ou em inglês, my lord. Eles tiveram 6 filhos, dos quais 4 sobreviveram até a idade adulta. Além disso, cuidavam de uma parente de Catarina, e em 1529, com a morte da irmã do reformador, mais 6 crianças, agora órfãs, se juntaram à família. Além dos familiares de um cachorro de estimação, era comum haver mais de 30 pessoas no mosteiro, entre hóspedes, viajantes em trânsito e estudantes.
Eles costumavam receber estudantes que pagavam pelos seus estudos, ajudando assim a equilibrar o orçamento doméstico. Desse modo, sua rotina diária era bastante atarefada. Ela tinha uma horta, um orquidário, confeccionava material para pescaria e acabaram posteriormente adquirindo uma pequena fazenda onde criavam gado, galinhas e fabricavam cerveja caseira. E a gente não tem tempo de ler a Bíblia. A gente não tem tempo de ler um livrinho. Tem máquina de lavar, tem robô aspirador, tem máquina de secar, tem de cheirinho para jogar no banheiro para não precisar lavar. Mas a gente não tem tempo de nada, menina. Não dá tempo de nada. Ela também gostava de ler e de bordar. Lutero costumava chamá-la de a estrela da manhã de Wittenberg. Porque essa mulher levantava, era noite ainda. Já que diariamente levantava às 4 horas da madrugada para dar conta das suas muitas responsabilidades. Com frequência, o reformador caía enfermo e Catarina cuidava dele, não simplesmente como esposa, mas quase como uma enfermeira, devido aos grandes conhecimentos médicos que ela possuía. Você prestou atenção nessa descrição e você viu que, se eu desse essa descrição para qualquer mulher hoje no mundo, ela ia dizer que essa mulher é uma mulher desprezível? Que ela não fez nada com os dons dela? Que ela não teve uma carreira de sucesso? O que ela estava fazendo enfiada nesse castelo, cuidando de tanta gente, criando galinha, fazendo cerveja? O que ela estava fazendo da vida dela? Afundou a vida dela. Você entende como a nossa cosmovisão é contaminada pelo mundo? Como a gente pensa errado e a gente precisa tirar essas coisas da nossa mente. O trabalho no lar, minha gente, é como o feminismo, é um estilo de vida. Ou você adota um ou você adota outro. Porque como estilo de vida, tanto viver como uma girl power, quanto viver como uma mulher segundo o coração de Deus, vai requerer total dedicação e sacrifício. Não dá para você ser meio a meio. A diferença é que o trabalho no lar produz lares que são fortes, igrejas que crescem e filhos que serão líderes da igreja. É claro que você nunca vai ser vista com bons olhos se você deixar uma profissão para cuidar dos seus filhos. Nunca. Você vai ouvir coisas como: você desperdiçou o seu talento, você rasgou o seu diploma, você envergonhou seus pais. Mas saiba que foi Deus quem te chamou para essa vocação. E como foi Ele que te chamou para essa vocação, Ele vai suprir a sua necessidade de admiração, a sua necessidade de reconhecimento, a sua necessidade financeira. Ele vai suprir. A Bíblia deixa claro que a vida e o ministério de uma mulher casada devem ser centrados na sua casa. Isso não quer dizer que seja necessariamente errado uma esposa e mãe ter um emprego fora de casa, a não ser que esse trabalho de alguma forma diminua a sua eficiência no cumprimento da sua vocação. Além disso, é importante que as mulheres avaliem os seus motivos e se certifiquem que não há qualquer mentira por trás desses motivos, tá? Porque um desses motivos é dizer: a casa precisa do dinheiro. Será? Ou os luxos precisam de dinheiro? Aí a Nancy Leigh DeMoss diz assim: sempre é possível viver de acordo com a verdade, se assim o desejamos. E aí ela conta que ela tem vários amigos próximos que têm 6, 7, 8, 9 filhos e escolheram que a mãe ficaria em casa com as crianças. E ela diz: não é fácil. Eles não têm um monte de coisas materiais que muitas pessoas consideram necessárias hoje. Sim, eles fazem sacrifícios, em certo sentido, mas os sacrifícios empalidecem diante do que estão ganhando em troca. Em praticamente todos os casos, essas famílias são satisfeitas e alegres. Elas têm uma noção melhor dos valores e das coisas que realmente importam do que muitas famílias com 2 rendas. Elas aprendem a orar e a confiar em Deus para tudo, do pão de cada dia à mensalidade da faculdade. Os pais sabem onde seus filhos estão e são capazes de monitorar e dirigir suas atividades. Os pais e as crianças têm relações estreitas e amorosas uns com os outros. Os membros da família estão ativamente envolvidos em servir aos outros de uma forma prática.
ao passo que muitas famílias em que os pais trabalham fora não têm tempo ou energia para isso. Agora me diga, quem realmente está fazendo sacrifícios? Quem realmente está se sacrificando? Até mesmo mulheres não cristãs reconhecem a tensão que é criada quando uma mulher tenta conciliar família e carreira. Em uma entrevista, a atriz Katharine Hepburn disse: "Não estou certa de que alguma mulher consiga ser bem-sucedida em seguir uma carreira e ser mãe ao mesmo tempo. O problema das mulheres de hoje é que elas querem tudo, mas ninguém pode ter tudo." Ela não era uma crente. Outra atriz, chamada Johanne Woodward, concorda: "Minha carreira sofreu por causa dos meus filhos. E eles sofreram por causa da minha carreira. Tenho ficado dividida e não venho sendo capaz de atuar plenamente em nenhuma das duas áreas. Não conheço nenhuma só pessoa que faça ambas as coisas com sucesso e conheço um monte de mãe que trabalham fora." Você percebe que isso não é só com você? Porque a gente pensa que é a gente, o problema sou eu, porque está todo mundo dando conta. Todo mundo dá conta. Todo mundo é loura, magra, feliz, dirigente da empresa, tem 3 filhos, um bom casamento, Instagram bombando, dá certo para todo mundo, só para mim. Mentira. Não dá. E vocês sabem que os resultados dessas escolhas que nós tomamos hoje, todas as escolhas que nós tomamos hoje em relação à nossa família, os resultados vão ser sentidos gerações à frente. Gerações à frente. E eu queria ler para vocês os dados de uma pesquisa que você já deve ter ouvido sobre a vida do grande Jonathan Edwards. Aquele que pregou aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e que quando ele acabou de pregar, as pessoas estavam agarradas nas pilastras, chorando, clamando misericórdia de Deus. Foram pesquisados 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. 3 eram presidentes de universidade, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, governantes de Estado e diplomata. Max Jukes, um famoso ateu, contemporâneo de Edward, o qual frequentemente atacava seus discursos e ideologias, viveu uma vida ímpia, se casou com uma jovem ímpia. Ele era alcoólatra, nunca parou em emprego nenhum. Seus 540 descendentes sofreram as consequências. Nós já vemos aí a disparidade entre o número de descendentes, né? 1.394, 540. Quase 3 vezes. 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 alcoólatras e mais da metade das mulheres foram prostitutas. É uma desgraça. A vida longe do Evangelho é uma desgraça. Então não importa onde a sua carreira vai te levar. Não importa onde a carreira dos seus filhos vão levá-los, se eles estiverem eternamente longe do Senhor. Não vai importar nada. Você acha? A tua carreira faz diferença para você? Isso vale para os homens também, né? Porque às vezes os homens agarram mais a carreira e esquecem a família também. A sua carreira vai fazer diferença para você daqui a 20 anos, talvez daqui a 40, daqui a 50 quando você se aposentar, mas daqui a 100 não vai ter feito diferença nenhuma. É uma coisa que eu sempre costumo dizer: o único bem material que nós temos nesse mundo, que nós vamos levar conosco para o céu, é a nossa família. A tua bolsa cara, minha filha, vai ficar. A tua bolsa cara vai ficar. Teu carro, tua casa. Mas a nossa família vai conosco. Então, mães, o maior legado que você pode deixar nesse mundo será uma geração que ame e tema ao Senhor. O segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams,
ele também pensava dessa forma. Ele declarou assim: baseado em tudo que li sobre história, política, vida humana e costumes, tirei a seguinte conclusão: o comportamento das mulheres é o barômetro mais exato para determinar o grau de moralidade e virtude de uma nação. Então, as mulheres, de certa forma, carregam esse poder em suas mãos. Elas podem tornar o mundo melhor, tornando a sua família melhor. A gente trabalha do pequeno para o grande, né? A gente não quer mudar o mundo, a gente é doido para mudar o mundo, né? Mas a gente trabalha do pequeno para o grande. E aí, muitas vezes, a gente não vai ver o resultado do nosso trabalho. Mas o nosso trabalho dentro de casa promove mudanças e transformações todos os dias. É porque são mudanças pequenas, transformações pequenas. A gente não vê quando a gente não quer ver. Quando a gente tem uma promoção para ver, né? Quando a gente tem um título para alcançar. Mas a autora do livro Mãe o Bastante, da editora Trinitas, ela diz assim: um dia ocupado de uma mãe produz milhões de transformações. Crianças sujas ficam limpas, crianças famintas ficam alimentadas, crianças cansadas descansam. Quase todas as tarefas que uma mãe realiza no decorrer de um dia normal podem ser consideradas uma transformação. Roupas sujas ficam limpas, crianças infelizes ficam em paz, a geladeira vazia fica cheia. Todos os dias lutamos contra a desordem, a sujeira, a fome, a falta de lei, e alguns dias quase conseguimos. E então, enquanto dormimos, tudo se desfaz e recomeçamos pela manhã. Transformação. Os dias desses pequenos ciclos somam-se até que um dia você veja uma grande transformação. Um bebê em amamentação se torna um menino em uma bicicleta. Uma barriguinha de grávida se transforma em uma criança de colo. E uma única cadeirinha no carro se transforma em um banco de trás cheio de irmãos e irmãs. As transformações que uma mãe é capaz de fazer vão além disso aqui. Porque são transformações na alma. E meninas, deixa eu falar para vocês. Esse tempo passa tão rápido. Mas passa tão rápido. Esses dias eu era mãe arrancando os cabelos. Esses dias. Agora meu filho mais velho vai fazer 11 anos de casado. Agora ele é que está ficando velho. Eu falei, eu já estou na vantagem, eu já fiquei, né? Agora eles estão ficando. É assim, ó. Então, quando a gente olha para o que é importante agora, mais tarde a gente vai poder aproveitar. Porque a gente quer inverter as coisas. A gente quer não criar os nossos filhos, dá para alguém criar e aproveitar aqui. Mas aqui a gente vai colher frutos amargos. E eu vou dizer para vocês, não existe nada que uma mãe cristã mais deseje nesse mundo do que ver seus filhos amando profundamente ao Senhor e temendo ao Senhor. Não existe nada. Não tem, são duas emoções grandes de uma mãe. A primeira, quando traz ao batismo. E que chega aqui com o coração em pedaços. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. O que eu faço? Me ajuda, não vou dar conta. E a segunda grande alegria é quando esse filho vem dizer que agora o Deus de seus pais é o seu Deus. Não é mais o Deus dos meus pais, agora é o meu Deus. Né? São 2 dias de choro para uma mãe. E quando você vê esses filhos caminhando nos caminhos do Senhor, quando você percebe que esses filhos estão levando adiante aquilo que você deseja, que é filhos que amem e que temam ao Senhor. Não existe alegria maior no mundo. Esse é um grande privilégio que nós temos. Esse é um privilégio que Deus nos deu, né? Como flechas na mão do guerreiro. Tem um autor que ele diz assim: é como um arqueiro que se arma de arco bem munido, assim são os homens que são defendidos por seus filhos, como se fosse arco e flechas. Aqueles que são destituídos de filhos são, de certa maneira, desarmados. Ser renovado em sua posteridade é um dom
não é um dom insignificante que Deus outorga a um homem, pois Deus lhe imprime nova força para que ele, que de outro modo definharia, comece, por assim dizer, a viver segunda vez. Isso é você ver netos. Quando você olha seus filhos tendo filhos, você diz assim: posso morrer. Está feito. Posso morrer. Quando vê que seus filhos estão criando os filhos deles no caminho do Senhor, quando vê que os seus filhos estão repetindo as mesmas frases que você, eu fico só no meu cantinho assim, dando risada. Quando meus filhos fazem: você não é todo mundo. Aqui em casa não vai fazer. Eu fico: conte-me mais. Que delícia. Quando você percebe que as verdades eternas que foram ensinadas na sua casa, agora não precisam mais de você. Você já pode partir. Você já pode ir. Eu falo para os meus filhos: olha, a hora que eu morrer, chora só um pouquinho, não chora muito, não precisa chorar muito. Porque minha missão está cumprida. Eu já fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer na minha família, está feito. Agora é com vocês. Eu passei a tocha do Evangelho para a próxima geração. Agora é a vez de vocês. Não falhem. Não falhem nessa tarefa. Agora está na tua mão. Então, esses filhos que Deus nos dão vão mostrar isso, que o povo de Deus deve seguir de geração em geração. Mas não apenas tendo filhos, mas criando esses filhos, ensinando esses filhos a guardar os mandamentos do Senhor, como nós lemos, né? De geração em geração. E por que é tão importante tudo isso que a gente está falando aqui, gente? Porque nós estamos falando do povo de Deus. Eu não estou aqui gastando a minha saliva e a minha voz para fazer vocês terem famílias numerosas, lindas e maravilhosas, que se amem e morrem e vão para o inferno. É porque a gente está falando de uma coisa que é eterna. E o meio que Deus escolheu primeiro é a família. A família é a incubadora do reino de Deus. A família é o berçário do reino de Deus. Então é na família que a tocha do Evangelho é passada de geração em geração. É isso que fala para a gente o Salmo 78, versos 1 a 7. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Tudo isso que ele está falando aqui é a lei de Deus, está falando da Bíblia, tá? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, está falando da lei de Deus, e uma lei em Israel, e ordenou, não é sua opção, a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Que coisa incrível é a tocha do Evangelho ser passada de geração em geração. Eu sempre conto, quando eu falo isso, que eu me lembro da minha avó Derli. Minha avó Derli era uma crente, daquelas que você não podia chegar na casa dela sem que ela dissesse: senta aqui, vamos ler um salmo. Antes de qualquer coisa. Antes de ir embora, ela tinha que ensinar um hino novo que ela tinha aprendido. E cantava olhando para o céu, assim, ela tinha um janelão, cantava olhando para o céu e dizia: aprendeu? Vamos cantar de novo, para você aprender. Aí cantava de novo. Era uma mulher que era apaixonada pelo Evangelho. Era uma mulher que estava na fila do banco, estava pregando Evangelho. Estava na fila de não sei onde, estava pregando Evangelho. E ela amava muito a família dela. E eu me lembro que ela chegou a ver meus filhos grandinhos, e ela era apaixonada por ver os meus filhos na igreja, né? Ela olhava e ela falava: que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. E depois ela morreu, ela não viu os meus filhos se casarem, né? Ter filhos, né? E aí hoje, quando eu vejo os meus netos, eu morro de dó, porque eles não conheceram a avó Derli. Eu morro de dó, porque eles nem sabem o nome dela. Porque eu nunca mostrei uma foto dela para eles. Eles nunca ouviram a voz dela. Mas hoje, eles têm uma avó que parece com aquela avó. Por causa dela. Então, de certa forma, a avó Derli
está aqui, nessa geração. Ela já morreu tem muitos anos, mais de 20. Mas, de certa forma, ela continua viva. Porque ela está viva no legado que ela deixou. A herança dela já foi para o Beleléu há muito tempo. Ela era pobre, deixou só um apartamento. Os filhos nem viram direito a cor desse dinheiro. Mas a maior herança que ela tem, ela continua propagando através do meu pai, de mim, dos meus filhos e agora dos meus netos. Agora está na mão deles. Esse é o legado do Evangelho. Mas o que tem acontecido na nossa geração? Isso tem se perdido, infelizmente. No livro do Wald Balkan, Família Guiada pela Fé, ele conta uma estatística estarrecedora a respeito da igreja americana, e não deve ser muito diferente em relação à nossa, e essa estatística é antiga. Ele diz assim: a igreja norte-americana está com problemas. Adolescentes estão abandonando a fé em números assustadores. As taxas de natalidade estão despencando. Caso você ache que essa não seja uma questão importante, considere a seguinte estatística. Com uma taxa de natalidade rondando 2 filhos por família e uma taxa de cosmovisão bíblica abaixo de 10%, e aproximadamente 75% dos jovens abandonando a igreja no fim do primeiro ano de faculdade, atualmente são necessárias 2 famílias inteiras para gerar um único crente para a próxima geração. Vocês entenderam? Vocês viram aí costurado todos os problemas que nós falamos aqui? Se tem menos filhos, se tem uma cosmovisão sobre o evangelho baixíssima, não se ensina para esses filhos, dão esses filhos para os outros criarem. Por isso 75% deles vão embora e não voltam mais. Dessa forma, é preciso 2 famílias inteiras para gerar um único crente para a próxima geração. Agora veja a loucura que isso é. Pense, eu vou pedir licença para me usar como exemplo. Um exemplo modesto, que eu estava falando para alguém aí hoje. Eu plantei pouco, estou colhendo pouco. Vocês que podem ainda, plantem muito para colher muito, tá? Eu plantei pouco. Começamos a vida a 2, só eu e Aurélia. Éramos só 2. Nos tornamos 6. Plantei pouco. Esse número que eu vou dar aqui para vocês cresceria exponencialmente se eu tivesse tido pelo menos mais um. E eu não tive por falta de fé e conhecimento do que Deus exigia de mim, tá? Mas esse é um assunto para outro dia. 6. Esses 4 filhos casaram com mais outros 4 crentes. Então somos 10. Esses 10 geraram, até agora, mais 10. 20. Fora os 7 que estão no céu, 27. Se cada criança dessa resolver imitar o vovô e a vovó e ter mais 4, lá vem mais 40 e tantas crianças. Então eu posso ainda estar viva quando nós estaremos oferecendo para outra geração aproximadamente 60 ou 70 crentes, se o Senhor nos permitir essa graça de nos manter fiéis todos os nossos dias, pela sua boa mão. Você entende como é sério dizer que precisa de 2 famílias para um crente para a próxima geração? Você entende a loucura, o tamanho da loucura disso? Porque o que eu estou contando na minha história não é nada demais. Não é uma aberração você ver uma família de 4 filhos crentes. Não é uma aberração. Não é uma coisa impossível de se alcançar. É a vontade de Deus. É uma coisa simples. Como essa coisa simples impacta o mundo? E como não ouvir a voz de Deus impacta ao contrário. Então, essa responsabilidade está sobre os nossos ombros. Nós vamos terminar por agora. Eu sei que eu tinha até 4 horas, mas eu estou vendo que vocês estão cansados. A gente vai tomar um café, né? Vai fazer um lanchinho e a gente volta. E eu quero falar nesse último momento, como é que nós ajudamos os nossos filhos a serem bênção no mundo, na igreja, ser luz do mundo.
Porque não basta ter filhos, nós vamos precisar criá-los debaixo da lei de Deus. Como é que a gente faz isso? Nós vamos falar sobre isso na nossa última palestra.